A paz do Senhor Jesus Cristo, venho trazer mais uma palavra direto do coração de Deus para o coração do teu povo. Para quem não me conhece, eu sou Edna Lúcia e hoje eu trago para você Samuel 9, versículo 1. Essa palavra ela é muito impactante. Porque muitas vezes nós passamos por um vale que a gente pensa que não tem mais fim. Aquela dor, aquele sofrimento, aquele abandono. É muito triste certas coisas que passamos pela vida. A gente não consegue entender, mas Deus sabe de todas as coisas e tudo tem um propósito. Ainda que nós não entendemos, nós temos que ser forte, corajoso e temente ao Senhor. Não devemos desistir da vida. Nós temos que prosseguir no alvo que se chama Jesus Cristo. Porque Deus, Ele tem caminhos diferentes para nós. Nós não entendemos os mistérios do Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A única coisa que nós temos é que confiar no Senhor. E Samuel, versículo 9, primeiro, a bondade de Davi com o filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, muito amigo de Davi. E os dois fizeram uma aliança de amor, de amizade. Sabe aquela amizade sincera? Era de Jonas e Davi. Então, teve uma guerra que Jonatas participou e ele foi morto nessa guerra e deixou um filho. E Davi, durante toda a sua jornada, até ele virar rei, um dia ele perguntou para um dos seus empregados, que chamava Ziba, por um acaso, existe alguém na casa de Saul para que eu use de benignidade com ele? E esse Ziba respondeu, tem. O filho de Jonatas. Só que nesse processo todo, Mefibosete passou por vales, por tristeza, por necessidade, porque ele ficou aleijado durante aquela confusão toda que eles tiveram que mudar de país. A sua ama, fugindo com ele, levou ele para uma terra de muita pobreza, terra de Olebá, terra de sofrimento. E naquele lugar ali, ele sozinho ficou. Ele era neto de um rei. Ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avô, perdeu suas condições financeiras. Mas ele não desistiu de olhar por alvo, que se chama Jesus Cristo, e continuar crendo que um dia a história de vida dele ia mudar. E é isso que nós temos que ser, gente. Nós temos que ser temente a Deus. Seja onde nós passar, a própria palavra de Deus fala, o que te separará do amor de Cristo? A fome? A morte? A nudez? Nada, nada, gente, pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos que continuar sempre, seja qual a situação que nós estamos passando, firme nas promessas do Senhor, porque Deus, Ele muda o cativeiro. Ainda que você pensa que você não significa nada, que você não vale nada,
Mas para Deus você é especial. Para Deus você é a menina dos olhos dele. Às vezes ele permite que você passa pelaquele vale para que quando você receber a sua bênção, você tenha um testemunho para dar para uma pessoa que está passando pelo mesmo vale que um dia você passou. E foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele passou pelo vale. Ele sofreu todas as misérias e necessidade e perda de toda a sua família, de todos os seus bens, mas ele continuou crendo no Deus dele. E olha para vocês verem o que Davi disse. Disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça de beneficência por amor de Jonatas? Davi, ele queria fazer isso pela aliança que ele fez de amizade com Jonatas. Então, apareceu esse Ziba e disse sim, há um filho de Jonatas. Então, olha aqui para vocês verem, quando Ziba chegou lá com Mefibosete, o que Davi disse para ele? E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha para vocês verem. Que tristeza. O homem, ele estava tão no fundo do poço que ele chamou ele de um cão morto. E muitas vezes existe tantas pessoas neste mundo que estão se sentindo um cão morto. Mas Deus, ele olha para um cão morto diferente. Ainda que esteja morto, viverás. O Senhor faz coisas maravilhosas. Então nós não devemos desistir de olhar para o alvo que se chama Jesus Cristo. E olha o que aconteceu. Davi falou com ele: te restituirei todas as tuas terras de seu avô, porque Saul era rei, o teu avô era rei. Pensa o quanto de terra que a partir desse momento esse menino passou a ter. Uma pessoa que não tinha nada, que ele mesmo se considerava um cão morto. E muitas vezes as pessoas se consideram assim. Mas a pessoa, quando tem fé no Senhor, Deus muda a história, muda o cativeiro e mostra para ela que ela não é nada daquilo. Mas nós temos que continuar olhando para o alvo que se chama Jesus Cristo. Não devemos desistir. Temos que ser forte e corajoso. Então esta é a mensagem que eu deixo. Que Mefibosete, ele passou pelo um estreito, pela tristeza da vida. Mas ele nunca desistiu do Deus dele. E nós nunca devemos desistir do nosso Deus. Devemos sempre orar, buscar e esperar. Porque o Senhor, ele não deixa os teus filhos desamparados. Um cão morto virá um morto. Ele muda a história. E essa é a mensagem que eu deixo. Eu vou fazer uma oração para que você, mesmo que tiver, como Mefibosete, se sentindo um cão morto, para que você tenha coragem, lute e busque no Senhor, que a resposta vem de Deus e você vai comer na mesa do rei, vai se assentar na mesa do rei. E todos que te humilharam
vão te ver ali e vão ter que te aplaudir. Grandioso Deus e eterno Pai, eu sei, meu Deus, que existem muitas pessoas neste mundo, países estrangeiros dessa nação, aqui dessa terra, pessoas refugiadas que vêm de outro país, que não tem o que comer, que não tem onde inclinar sua cabeça, que está passando, meu Pai, por um vale, que só o Senhor pode abrir portas e mostrar para eles que o Senhor é Deus da vida deles. Dê coragem, meu Pai. Dê ânimo, meu Pai. Tira essa dor e essa tristeza, para que essa pessoa possa, meu Pai, aguardar o tempo do Senhor. Assim, Jesus, como o Senhor mudou a minha história, a história da minha família. Muda, Pai, a história de todo homem, toda mulher que está passando, meu Pai, por um momento tão triste da sua vida. E mostra que só o Senhor é Deus da vida deles. Só o Senhor pode fazer o sobrenatural na vida deles. E isso, meu Pai, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esta é a oração que eu deixo, e eu peço a vocês que se inscrevem, deixe os seus comentários, porque quando você se inscreve e deixa os seus comentários, é muito importante para que eu possa continuar levando a mensagem. O YouTube entende que essa mensagem é boa. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.